Neste conteúdo, eu irei fazer um breve resumo sobre toda a história da filosofia, com tópicos, beleza? Mas antes de aprofundar neste assunto, deixa eu me apresentar. Olá, seja bem-vindo ao canal O Aprendiz de Filósofo. Eu sou o Josinácio, tudo bem com você? Espero que você esteja bem. A história da filosofia, ela é dividida em 4 períodos. Filosofia antiga, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Se você está estudando para o Enem, anota isso aí. Antiga, medieval, moderna e contemporânea. A filosofia antiga, ela vai ser dividida em 2 grandes períodos. O primeiro tópico vai ser a transição do mito para o logos, saindo da visão mitológica grega para uma visão filosófica que nós chamamos uma visão mais lógica do mundo. Isso vai acontecer 600 anos antes de Cristo com os filósofos que nós conhecemos como pré-socráticos, que também são conhecidos como filósofos cosmológicos. Posso citar 3 importantes para você: Tales, Heráclito e Parmênides. Depois deles aparece o período clássico da filosofia. No período clássico já é um período antropológico, com 3 filósofos que eu posso citar para você: Sócrates, Platão e Aristóteles. Pega uma visão. Sócrates foi chamado pelo oráculo de Delfos como o mais sábio. Sócrates, filosofando, ele tem o seu discípulo Platão. Platão aprende com Sócrates filosofia e a filosofar, o método da maiêutica. Depois Platão se torna mestre de Aristóteles. E Aristóteles se torna tutor de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele vai ser o rei do Império Macedônico. Dentro ainda da filosofia antiga, clássica, um pouco mais tardia, vai aparecer ali os filósofos do período helenístico. 2 escolas filosóficas helenísticas muito importantes para você marcar elas aí no seu resumo é o epicurismo e o estoicismo. Eu posso colocar uma terceira que é o ceticismo. Então, estude as escolas filosóficas helenísticas. Depois do período helenístico, aparece a filosofia cristã, com as ideias de Jesus, que podemos chamar ali o período patrístico, que vai englobar o período apostólico e o período que nós chamamos também de pais da igreja, que vai englobar ali que nós conhecemos como patrística. Filósofos importantes desse período podemos colocar São Justino, que tenta organizar, dizer que o Logos dos gregos encarnou em Jesus. Agostinho de Hipona, com uma vasta obra, Confissões, ele falando do processo de conversão dele para o cristianismo, ele falando da cidade de Deus e da cidade dos homens. Depois, aí eu vou dar um salto, esses são os filósofos importantes do período da patrística. Depois vai ter o período da escolástica. Pega aí. A filosofia medieval ela está dividida em patrística e escolástica. A escolástica, muitos dizem que ela teve influência de um filósofo Boécio, que traduziu obras de Aristóteles, e as obras de Aristóteles chegaram no período que nós conhecemos como escolástica. O príncipe da escolástica vai ser o São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino, o que nós podemos pegar de importante dele é as 5 vias da prova da existência de Deus. E também, ali, antes de Tomás de Aquino, podemos pegar Santo Anselmo, sobre o seu argumento ontológico, na busca da prova da existência de Deus. No período escolástico, eles buscam uma sistematização da doutrina cristã para falar o que é os dogmas cristãos e para falar sobre a existência de Deus. Então, Santo Anselmo, ele desenvolve o argumento ontológico e Tomás de Aquino desenvolve as 5
vias da prova da existência de Deus. Depois do período medieval, que é ali com a patrística escolástica, temos a filosofia moderna. A filosofia moderna podemos abarcar ali até o Renascimento. O Renascimento acontece, o Renascimento, o ressurgimento das ideias gregas, como especialmente as ideias de Platão. Um afastamento das ideias cristãs, porque no período medieval o clero dominou bastante a produção filosófica, que foi também conhecida como produção teológica. Então ali na filosofia, que nós conhecemos como moderna, existe uma divisão: Renascimento e Iluminismo. O Renascimento começa ali a partir do século XV. O filósofo que nós podemos destacar ali, o primeiro filósofo que nós podemos destacar ali no Renascimento é Pico della Mirandola, que ele fala sobre o discurso da dignidade do homem. No Renascimento, o foco está no antropocentrismo, o homem no centro da reflexão filosófica e também do humanismo, a valorização do homem. Se na Idade Média foi uma visão teocêntrica, o homem indo para Deus, não é à toa que Agostinho de Hipona aponta ali: de ti nós viemos e para ti nós retornaremos. No Renascimento, uma valorização do homem. Não é à toa que nesse Renascimento há a pintura da Capela Sistina, há a escultura de Davi. Ou seja, aparece aquelas artes que nós conhecemos hoje, como Mona Lisa, como Capela Sistina, Vênus, o quadro de Vênus. Então, no Renascimento podemos destacar Pico della Mirandola e também vamos destacar Nicolau Maquiavel, que ele escreve o livro O Príncipe, que ele fala ali sobre como um governante age para se manter no poder. De Maquiavel podemos pegar ali sobre os principados e também podemos pegar de Maquiavel a questão que ele fala da virtude e da fortuna. Depois de Maquiavel, temos nesse período moderno a Reforma Protestante. Com isso, existe o avanço científico e aparece ali, no período moderno, René Descartes. René Descartes ele desenvolve a dúvida medótica. Na dúvida medótica, ele mostra que o homem tem que duvidar de tudo. Até o momento que Descartes chega na visão de que ele não pode duvidar da própria dúvida. Ele não pode duvidar do próprio pensamento, não pode duvidar da sua própria existência, não pode duvidar da sua própria capacidade de duvidar. Então, para Descartes, ele chega tendo um ponto em dizer que as coisas são ilusões. David Hume, o filósofo desse período, mostra que o homem é um homem de hábito. O hábito faz o homem. David Hume ele nega a questão da causa e do efeito. Então, nesse período da filosofia moderna, podemos pegar aí Giovanni Pico della Mirandola, Renascimento, Maquiavel, Renascimento, Descartes, considerado como o pai da modernidade. Nesse período também podemos pegar os filósofos contratualistas, como John Locke, Thomas Hobbes e Rousseau. Eles falam do contrato social. O homem, nós, seres humanos, fazemos um contrato social com outras pessoas. E nós passamos a nossa autoridade individual para o soberano. Esse soberano, ele se torna responsável pela maioria. Então, eles começam, os contratualistas sociais citados, eles começam na defesa do absolutismo, de um governante absoluto. Depois disso, aparece na filosofia moderna Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele entra com a visão de que existem coisas que a nossa razão não consegue alcançar na sua totalidade. Então, ele vai falar que é o númeno, aquilo que não é alcançado pela razão. Então, o que nossa razão tem apenas fenômeno. Aquilo nós conseguimos captar, mas não é a totalidade. Nós não conseguimos ver a coisa na sua totalidade. Então, Immanuel Kant ele escreve a obra Crítica da Razão Pura, Crítica da Razão Prática e Metafísica dos Costumes. Primeiro ele faz uma negação das coisas, depois ele faz uma afirmação das coisas, depois ele faz como isso vai ser na nossa moral, no nosso dia a dia. Depois podemos colocar o avanço do que nós conhecemos como iluminismo. O iluminismo levanta a bandeira da razão. A razão vai nos dar liberdade. A razão vai nos dar aquilo que nós precisamos para viver no mundo. Então, no iluminismo existe uma grande crítica ao clero.
obras filosóficas serão todas críticas àquilo que é religioso. No iluminismo existe uma grande visão panteísta e uma visão deísta do mundo. Com isso, consequência do iluminismo, tem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é o ápice da filosofia moderna. E também a Revolução Francesa abre o caminho para o que nós conhecemos como filosofia contemporânea. O filósofo que faz a ponte entre filosofia contemporânea, entre filosofia moderna e filosofia contemporânea, vai ser o Hegel. Hegel é considerado como o último filósofo sistemático. Hegel fala que o Estado é visto como o espírito absoluto. Toda a história, segundo Hegel, é caminhar para a vitória dos alemães, para a vitória de um espírito absoluto, de um Estado forte, de um Estado soberano. Então, em Hegel, Karl Marx pega as ideias de Hegel e fala sobre a alegoria do senhor e do escravo. O senhor do escravo seria o proletariado. O proletariado, ele faz tudo e o senhor dele não sabe nada. Essa alegoria do senhor e do escravo é de Hegel. Karl Marx pega as ideias de Hegel, especialmente a dialética hegeliana, e coloca ela na realidade. Karl Marx faz a grande crítica dele, que é: os filósofos se preocuparam em interpretar o mundo. A missão do filósofo é transformar o mundo. Essa é uma das frases mais conhecidas de Karl Marx. E no Manifesto Comunista, Karl Marx fala que proletariados univos, ou seja, os proletariados têm que se unir, a grande massa tem que se unir, o povo tem que se unir, o povo tem que se organizar. Não é à toa que nesse período começa a aparecer o sindicato, onde que pessoas se reúnem para exigir pelos seus direitos. Então, depois dessa transformação social, nós já estamos aí na filosofia moderna, nasce a sociologia, também conhecida como ciência da crise, especialmente com Auguste Comte. Auguste Comte mostra ali, quase próximo do espírito hegeliano, que o homem passa pelo estado mitológico, o estado metafísico e o estado positivo. E para o Auguste Comte, o homem um dia irá chegar no estado científico. Não é à toa que Auguste Comte ele influencia até a visão cientificista. O cientificismo ganha um espaço muito grande entre filosofia moderna e filosofia contemporânea. Dentro da filosofia contemporânea, tem os filósofos que são destaque, que é ali Friedrich Nietzsche, Søren Kierkegaard, Jean-Paul Sartre, Heidegger, Hannah Arendt. Na filosofia contemporânea, tem uma coisa que podemos destacar. O homem se torna ressentido. Nietzsche aborda: Deus está morto, nós mesmos o matamos, a responsabilidade da vida está na mão do homem. Jean-Paul Sartre abordando sobre que o homem ele não pode agir de má fé, atribuir a responsabilidade para outras pessoas. No mesmo período aí da filosofia contemporânea do século XX, tem 2 guerras mundiais. Aquilo que a razão prometeu, aquilo que a ciência prometeu, que era libertar o homem, gerou 2 grandes guerras mundiais, bombas atômicas, gerou campos de concentração, gerou regimes totalitários. Então, realmente, será que com o avanço da ciência no século XX, aquilo que prometeu alcançou realmente a liberdade, a paz, ou foi um massacre em massa? Para concluir aqui, Hannah Arendt ela faz a crítica aos regimes totalitários. É quase uma questão deontológica. O mal, a banalidade do mal. O homem fazia mal, mas não sabia que estava fazendo mal. Numa sociedade má, o homem não sabe que está fazendo mal. Então, Hannah Arendt participa de um julgamento de um capitão nazista que ele justificou que ele só estava cumprindo o papel de bom cidadão sobre um regime nazista. O homem, ele alienou o seu dever, alienou a sua função social. Então, Hannah Arendt coloca sobre a banalidade do mal. O mal se torna banal na sociedade
contemporânea. Agora, aquilo que foi prometido no século XVIII e o século XIX pelo Iluminismo, podemos dizer que ele foi alcançado no século XXI. Todo mundo, na palma das suas mãos, com acesso a todo o conhecimento do mundo, acesso a qualquer professor, acesso a resumos da história da filosofia, a resumos à história da ciência, a formas de produzir conteúdo, produzir conhecimento. Ou seja, aquilo que foi prometido há 300, 400 anos atrás, pelo Iluminismo, foi alcançado agora. Mas teve que passar por quase destruição do planeta, com bombas atômicas e regimes totalitários. Acredito que no final desse vídeo aqui eu fracassei um pouco em explicar a filosofia contemporânea, porque ela é um pouco mais difícil, porque é a qual está mais próximo de mim, a qual ainda não me aprofundei tanto. Mas espero que esse conteúdo ajudou você a compreender melhor a filosofia, a história da filosofia em si, e bons estudos de filosofia. E boa prova que talvez isso aqui é uma revisão para uma prova que você vai fazer. Tchau, tchau!